Bom dia, catequizandos e catequizandas da quarta etapa. Espero que vocês todos estejam bem. Espero também que vocês tenham assistido ao vídeo de semana passada. Para quem assistiu todo o vídeo, percebeu que nós tínhamos um código secreto. Então, para quem fez as atividades, parabéns. E para quem não fez, está na hora de assistir todos os vídeos, fazer as atividades propostas e enviar para as catequistas, ok? E hoje o nosso encontro é sobre os mandamentos, caminhos do bem. Nós já estamos lá no 7º encontro, na página 31. Então, vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos ilumine, para que Ele nos dê o entendimento sobre o encontro de hoje. Então, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça e reza comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ilumina-me e dê-me força para cumprir meus deveres essenciais de cristão, expressos nos seus mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pega lá sua Bíblia, seu livro de catequese, o caderno para anotações. Não esqueçam de ir anotando todas as dúvidas. E bora começar nosso encontro de hoje. O objetivo do nosso encontro de hoje é compreender a importância de viver os 10 mandamentos para conquistar a felicidade plena proposta por Deus Pai. Então, vocês já estão na quarta etapa. Eu espero que todos vocês já conheçam os 10 mandamentos. E nós temos 3 mandamentos que são relacionados a Deus. Os primeiros 2 de respeito a Deus e o terceiro da Igreja de Deus. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, sempre. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. E o terceiro, guardar os domingos e festas. Esses 3 mandamentos se referem a Deus. Os 3 mandamentos a seguir, eles se referem a pessoas, a integridade física e familiar. Então, quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. O restante do 7º ao 10º é sobre a sociedade, a integridade moral. Então, 7º, não furtar. 8º, não levantar falso testemunho. 9º, não desejar a mulher do próximo. E 10º, não cobiçar as coisas alheias. Então, esses são os nossos 10 mandamentos. Que o povo de Deus, ele viveu mais ou menos uns 400 anos no Egito. E lá eles conviviam com um povo pagão. E nessa convivência, eles deixaram de dar importância à fé que eles haviam recebido dos seus pais. Como acreditar em um único e verdadeiro Deus, a não usar a religião para escravizar o povo. E em razão dessa situação que o povo de Deus se encontrava, Deus oferece uma nova lei moral e sólida para proteger e garantir que o povo dele viva livre e felizes. E prestem atenção no que esse texto nos diz. Conhecer os 10 mandamentos significa mais do que simplesmente recitá-los. Conhecê-los nos envolve compreendê-los para estabelecer um relacionamento muito próximo a Deus. No entanto, ainda é preciso vivê-los no dia a dia para garantirmos a riqueza e a beleza de termos sempre a presença de Deus no meio de nós. Crescer mergulhando na palavra de Deus. Para nós entendermos mais o que Deus está falando conosco hoje, vamos fazer a nossa leitura orante. Mas antes vamos nos preparar para esse momento, para que o Espírito Santo nos dê a sabedoria que necessitamos para saber o que Deus está falando conosco hoje. Então, vamos pedir a Deus juntos? Senhor Deus, ilumina-me e ajuda-me no entendimento de Tua palavra, para que eu possa colocá-la em prática em minha vida. Amém. Então,
Dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 34, os versículos de 1 a 9, faça a sua leitura pessoal, aí depois você volta aqui e a gente faz novamente a leitura juntos. O Senhor disse a Moisés: talha 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras. Escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Estejas pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. Tu te apresentarás diante de mim no cume do monte. Ninguém subirá contigo, nem apareça em parte alguma do monte. Não haja nem mesmo ovelhas ou bois pastando em seus flancos. Moisés talhou, pois, 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e no dia seguinte, pela manhã, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, segurando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve perto dele, pronunciando o nome de Javé. O Senhor passou diante dele, exclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Moisés inclinou-se, incontinente, até a terra e prostrou-se, dizendo: Se tenho vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e nossos pecados, e aceitai-nos como propriedade vossa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para refletir. Deus deu os 10 mandamentos aos israelitas, para que eles pudessem se relacionar intimamente com Ele, ao invés de adorar ídolos. Fiel ao desejo de Deus, Moisés se coloca em sua presença para receber as tábuas da lei. Observe os personagens do texto. Quem são eles? Quem são os nossos personagens de hoje? Deus e Moisés, não é? E como é que eles se relacionam? Voltem lá no texto e leem lá e vejam como que era a relação de Deus com Moisés. E em que lugar aconteceu o encontro entre os personagens? Voltem lá no texto, lá no versículo 2, está o nome do lugar que Deus combinou com Moisés deles se encontrarem. E quais são as recomendações que Deus fez a Moisés? Leem lá no versículo 3. Com quais gestos e palavras Moisés dirigiu-se a Deus? Vejam lá no versículo 9, o que é que Moisés diz a Deus? Os mandamentos significavam uma aliança entre Deus e o povo israelita. Qual o sentido dessa aliança? Uma das primeiras alianças da Bíblia foi feita com um homem chamado Noé. Aquele que construiu a grande arca, estão lembrados? Depois, Deus fez aliança com Abraão, com Moisés, tudo isso lá no Antigo Testamento. Então, essas alianças foram feitas antes do nascimento de Jesus. E vocês sabem o que é uma aliança? Imagina quando 2 pessoas se casam. Elas se comprometem a unir as suas vidas, a andar juntos. E a aliança é um sinal desse compromisso. E assim também Deus fez essa aliança com seu povo, para caminhar juntos com Ele. Porque Deus não nos abandonou depois do pecado de Adão e Eva, mas Ele prometeu um Salvador para nós. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus não nos abandonou, mas Ele prometeu um Salvador para nós. E esse Salvador veio de um povo muito especial, um povo de Deus. E para
começar esse povo, Deus chamou um homem. Ele chamou Abrão. E Abrão, ele vivia no meio de muita gente que adoravam deuses falsos. Mas Abrão era bom e adorava somente a Deus, o Deus único e verdadeiro. Então Deus prometeu que daria um filho, mesmo na velhice de Abrão. Desse filho surgiria o povo eleito de Deus. E desse povo eleito iria surgir o nosso Salvador. E também prometeu para esse povo que eles teriam uma terra boa para se viver. Muito bom. Pois vocês sabem que depois do pecado de Adão e Eva, Deus não nos abandonou, mas Ele prometeu um Salvador para nós. E Deus fez uma aliança com Abraão. A gente pode ver lá em Gênesis, no capítulo 17, o versículo 57, onde Deus diz assim: faço aliança contigo e com tua prosperidade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua prosperidade. E o povo hebreu, iniciado com Abraão, Isaac, Jacó, ia crescendo, crescendo. Depois de muito tempo, esse povo deixou a terra prometida para morar no Egito. E ali ele foi escravizado. Então o povo começou a orar, pedir a Deus que libertasse eles da escravidão. E aí Deus ouviu a oração deles e escolheu quem? Moisés, um israelita, para ajudar o seu povo a sair do Egito. Então, depois da passagem pelo deserto e da chegada à terra prometida, Deus ele quer fazer uma aliança com esse povo através de Moisés, uma aliança especial. Deus dá os 10 mandamentos que constituem a sua lei. A lei do amor a Deus e ao próximo. Os mandamentos, eles expressam a vontade de Deus para o homem. Isso é, eles mostram de que modo Deus quer que os homens vivam, para serem mais santos, mais felizes. E hoje essa aliança ainda tem sentido? Qual? Nós temos que entender que Deus nos deu esses mandamentos para facilitar a nossa vida, para nos orientar no caminho do bem. E assim a gente poder viver com mais paz, com mais harmonia entre os irmãos, com responsabilidade. Porque a partir dos mandamentos nós sabemos qual é o caminho a seguir. Os mandamentos continuam a iluminar nossos caminhos, a guiar nossos passos, agora sob a luz do Novo Testamento, que com a vinda de Jesus, nosso Salvador, ele nos chama a atenção para o sentido de amor, o espírito de amor, de santidade que está na base dos mandamentos. Enfim, os mandamentos é um convite carinhoso que Deus faz para cada um de nós, para nos colaborarmos na sua obra de salvação que Ele começou, para que todos nós possamos viver em comunhão com Ele e com todos os nossos irmãos à nossa volta, que possamos viver como homens livres, justos, verdadeiros e fraternos. E lá na página 32 do livro de vocês, nós temos o de olho na imagem. Nós temos aqui 2 imagens. E você vai escrever com suas palavras qual a importância dos 10 mandamentos para os homens de hoje. Qual a importância dos 10 mandamentos para nós? Esses mandamentos, eles são necessários para nós vivermos bem no dia a dia? O que você acha? Então diga com as suas palavras nesse espaço abaixo, nessas linhas que estão abaixo lá no livro de vocês. Crescer compreendendo a palavra de Deus. Jesus diz que veio para cumprir os mandamentos. A aliança entre Deus e seu povo não é mais baseada na obediência aos mandamentos, mas no relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, sob a luz do Espírito Santo. Agora peguem a Bíblia de vocês,
Abram lá em Êxodo 19, no versículo do 3 ao 6, e também Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Vocês lembram da perguntinha anterior sobre se os 10 mandamentos, esta aliança ainda é válida para os nossos dias? Então vamos ver o que é que Jesus nos diz lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. O que é a lei? São os 10 mandamentos. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam que Jesus não aboliu os 10 mandamentos, mas ele nos diz que vem levá-los à perfeição, chamando a atenção para o espírito de amor e de santidade que está na base dos mandamentos. E vejam ainda o que ele nos diz no versículo 19. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Então vejam que Jesus pede para guardarmos os mandamentos em nosso coração e levarmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E assim nós seremos grandes no reino do céu. E agora vocês peguem a Bíblia de vocês, lá em Êxodo, capítulo 19, o versículo 5. Vamos ver o que Deus diz a Moisés. E vamos ver o que Deus diz a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 19, o versículo 5. Peguem lá a Bíblia de vocês. Agora, se realmente ouvirdes minha voz e guardares a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida entre todos os povos. E agora vamos ver o que Deus está dizendo a Moisés lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Peguem a Bíblia de vocês e vamos ver juntos. Agora, se realmente ouvirdes minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida entre todos os povos. Olha só que maravilha que Deus fala. Se nós seguir a aliança que Ele fez conosco, nós seremos para Ele a porção escolhida entre todos os povos. Viram? E o que Jesus afirma em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, pega a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5, o versículo 17 e 18, e vamos ver. E o que Jesus afirma em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18? Vocês estão lembrados? Vamos ver de novo? Pega lá a Bíblia de vocês, Mateus 5, versículo 17 e 18. Olha lá o que Jesus diz, ó. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual a orientação apresentada em Mateus, capítulo 5, versículo 19?
Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então, meus catequizandos e catequizandas, vocês viram que Jesus, no Evangelho, ele vem nos confirmar o que está escrito lá no livro do Êxodo. Se ouvires a voz de Deus e obedeceres. E ainda ele vai acrescentar lá no versículo 19 de Mateus, que aquele que guardar os mandamentos e o ensinar será declarado grande no reino dos céus. Lembrem-se que os mandamentos foram gravados em uma pedra, mas Jesus vem nos dizer para gravarmos em nosso coração. Ou seja, viver buscando realizar o compromisso com Deus e com os nossos irmãos. E agora lá na página 33 do livro de vocês vão responder a relação entre os textos de Êxodo, capítulo 19, versículo 3 a 6, e o texto de Mateus, capítulo 5, versículo de 17 a 19. Qual é essa relação? Então, a gente já leu, já releu, já conversamos sobre esses dois textos, mas se você não conseguir responder, você peça ajuda para o seu pai, para a sua mãe, para alguém da sua família, tá bem? Crescer na vivência da palavra de Deus. É somente nossa decisão de caminhar com Deus, não deixando de ouvir sua voz, confiando nas dificuldades, na certeza de que Ele está conosco. Essas ações nos aproximam e nos fazem íntimos dele cada vez mais. Assim também é com nossos pais. Nos aconselham sempre, mostrando o caminho certo para a nossa felicidade. E vocês, catequizandos, catequizandas, que conselhos vocês têm recebido de seus pais, de seus responsáveis, de seus padrinhos? Que lembrem os conselhos de Deus, como uma voz de Deus, que lembra os 10 mandamentos. Provavelmente vocês tenham recebido bastante. Então, pense em 3 conselhos que vocês consideram fundamentais para vocês viverem bem como bons cristãos. E aí você vai escolher uma maneira de se comprometer a observá-los em suas atitudes, em sua vida. Mas vocês têm que se comprometerem a seguir esses conselhos. E aí vocês vão registrar no livro de vocês, na página 34, nesse espaço aí, nesse retângulo, para não esquecer. E chegamos ao final de mais um encontro, de mais um vídeo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando, que estejam animados. Façam as atividades do livro de vocês, tirem fotos, enviem para as catequistas e a gente se encontra semana que vem. E vamos rezar juntos, pedindo a Deus que nos ajude a caminhar com Ele, a seguir em frente, sendo testemunhas e discípulos de Jesus. Então, rezem daí que eu rezo daqui. Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, se o Senhor caminhe no meio de nós. Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, que o Senhor caminhe no meio de nós, porque esse é um povo de cabeça dura. Perdoa-nos as culpas e pecados e recebe-nos como propriedade tua. Deus nos fala: ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nós te bendizemos, Senhor. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos anos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá para sempre. Nós te bendizemos, Senhor. Senhor, recebemos os teus mandamentos em nosso coração e vamos guardá-los com carinho e respeito, porque são sinais do teu amor.
Nós te bendizemos, Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro cubra vocês com seu manto sagrado, a cada um dos seus familiares, proteja dessa pandemia. Tenham todos uma boa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.